Em primeiro lugar, o título desse vídeo não é uma figura de linguagem e nem é um exagero. Da forma como é comumente entendido o conceito de corrupção, ela é literalmente uma forma de privatização. Não estou dizendo que toda privatização é corrupção, mas necessariamente toda corrupção que se entende como afligindo o setor público, o governo, necessariamente é uma forma de privatização, porque se trata de você se apropriar de algo que é público, ou seja, privatizar é tornar privado algo que é público. Portanto, se alguém subtrai uma quantia dos cofres públicos, se alguém rouba alguma coisa que deveria ser pública, está fazendo isso para fazer um uso privado, quer seja para o seu grupo, para a sua empresa, para si próprio. É até mesmo quando não é utilizado exatamente uma subtração de algum bem material ou de um valor, mas quando se está utilizando a estrutura do Estado, que tem uma função pública, para alguma outra função em benefício próprio. Então, necessariamente, esses crimes de corrupção, como a maioria de nós entende, necessariamente são uma forma de privatização. Isso não é um exagero. Eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 15 de outubro de 2020, mas eu pretendo, no momento, frisar um pouco esse conceito de corrupção de um modo mais profundo, que até, se você entende dessa forma mais legítima, até contradiz um pouco o que eu falei anteriormente, porque eu falei no sentido de corrupção como nós geralmente entendemos, como a maioria das pessoas entende. E, infelizmente, a maioria das pessoas não tem uma noção realmente do significado original desse conceito. Ora, corrupção é uma palavra de origem latina, e ela, na verdade, não tem amarrada em si própria nenhuma noção intrínseca de administração pública ou de algum mal feito que ocorra numa esfera administrativa qualquer. Não tem nada a ver. Corrupção, originalmente, é apenas deterioração. Inclusive, em textos mais antigos, né, é comum se ver a palavra corrupção no sentido de degeneração em geral, inclusive de coisas físicas, como, por exemplo, um corpo em decomposição está se corrompendo. Portanto, qualquer coisa que entre no processo de deterioração, de degeneração, de mau funcionamento, de perda de qualidades, está necessariamente se corrompendo. Então, nesse sentido original, não. Corrupção não seria necessariamente uma forma de privatização. Mas nós, atualmente, o senso comum em geral, só entende corrupção nesse sentido de crimes e más condutas que afligem o setor público. Há algum tempo atrás, isso era até o chamado mais crimes de colarinho branco, né? Mas essa questão da corrupção se tornou cada vez mais comum e, principalmente, na época da ditadura e pouco depois, começou a se tocar muito nesse assunto. A mídia transformou isso no maior espetáculo e conseguiu colar na mentalidade da maioria das pessoas a ideia terrivelmente equivocada de que corrupção é o pior dos males do país. Mas bem, veja só, se tivéssemos uma noção mais original desse conceito de corrupção, nós talvez tivéssemos mais facilidade em perceber que muitas daquelas coisas que nós achamos que são corrompidas por acidente, que são coisas que poderiam ser facilmente evitadas, ou que é uma simples questão de se livrar de más condutas, nós perceberíamos que grande parte isso não é uma coisa contingente, na verdade é uma coisa meio que inevitável, intrínseca a um sistema. Porque todos os sistemas, com o tempo, eles vão entrar num processo de deteriorização, até que se faça algum tipo de reajuste, de remontagem, remodelagem para corrigir defeitos intrínsecos que vão se agravando com o tempo. Dessa forma, as instituições sociais não têm como ser de outra forma. Todas elas irão naturalmente se degenerar. Para pegar um exemplo bem fora do que se entende, pega, por exemplo, uma religião. Uma religião geralmente surge num fenômeno de massa muito espontâneo, muito profundo, atendendo quase sempre a interesses, a necessidades legítimas da espiritualidade humana, e com o tempo ela vai se institucionalizando, os fundadores morrem, vão assumindo outros, e ela vai ficando cada vez mais politizada, cada vez mais mundanizada e vai se corrompendo.
Aliás, é uma coisa bastante inevitável, uma vez que se abandona aquele momento inicial que justificou aquele surgimento, que dava uma fundamentação mais original, mais pura para aquele fenômeno, e com o tempo isso vai ficando mais para o passado e ela vai se adaptando à mera sobrevivência como um sistema qualquer, uma instituição qualquer no mundo. A sua tendência inevitável ao processo de degeneração, logo corrupção. Não significa que você não possa restaurar, claro, você pode tomar uma série de medidas para promover uma conservação ou um resgate da originalidade e depurar uma série de problemas e conseguir de fato restaurar. Por isso nós estamos fazendo isso o tempo todo, passando por reformas, por alterações, por fusões, ou às vezes até umas extinções e voltar com uma outra estrutura. Isso é normal. Mas o que eu estou querendo deixar claro é que esse processo de corrupção ele é espontâneo. Todo e qualquer sistema, e tanto inclusive os sistemas físicos, mas também os sistemas sociais, as pessoas, as instituições, as ideologias todas necessariamente vão se corromper com o tempo. E só podendo ser resgatadas por meio de ações concretas, intencionais para reajustá-las. Quando nós vamos para o sistema político e econômico, não poderia ser de outra forma. É uma questão entrópica da natureza, da realidade, que eles com o tempo irão se corrompendo. Agora, há um agravante. O agravante é que, geralmente, quando nós estamos na esfera da política, onde está claramente associado a ideia da ética, porque nós precisamos desenvolver uma série de posturas de soluções para resolver problemas concretos, então aí o processo corruptor aí nos atinge de uma forma um pouco mais intensa, mais direta e mais frequentemente mais vergonhosa. E aí, nesse caso, sim, é inevitável haver um escândalo maior, frequentemente maior. Mas o que é preciso deixar bem claro é que esse nosso sistema político-econômico, além do fato de que, por natureza, todo o sistema se corrompe, a não ser que haja uma severa administração, uma severa contenção, ainda tem um agravante de que ele, de uma certa forma, ele é criado de uma forma essencialmente corrupta, no sentido de que ele não é exatamente projetado para atingir aquilo que nós gostaríamos que fosse o seu objetivo primário. Ele tem uma pretensão, ele tem um funcionamento, um objetivo oculto que não interessa à maioria das pessoas, em geral, a manutenção do poder e dos privilégios dos verdadeiramente poderosos, em geral das oligarquias, das plutocracias e todo esse sistema que nós entendemos, não só no caso do Brasil, mas no mundo em geral, tanto o sistema democrático, liberal ocidental, ou mesmo sistemas autoritários, não democráticos, os sistemas que nós consideramos ditaduras, monarquias, em qualquer lugar do mundo, todos eles vão ter problemas de um maior ou menor grau. Mas no nosso caso, o nosso sistema de democracia liberal, isso é um pouco mais problemático, porque se por um lado ela se proclama com grandes virtudes e se propõe como a solução final para todos os problemas do mundo, como o modelo ideal a ser alcançado, por outro lado ela esconde uma série de vícios estruturais que tornam absolutamente inevitável processos corruptores que vão surgindo cada vez mais, mesmo que você faça uma reforma política, uma reforma administrativa, uma contenção que pode diminuir um pouco com o tempo, a tendência é ir degenerando sim. E aí eu volto a essa questão da privatização, que caracteriza o nosso sistema de corrupção atual. Todos eles, como eu disse, são formas de você se apropriar daquilo que é público. Mas a própria ideia de que a corrupção está atrelada ao setor público já é terrivelmente enganosa, porque na verdade ela aflige tudo. Uma empresa privada também se corrompe. Olha, o que você acha que acontece quando você tem principalmente uma grande corporação com uma série de regras, com toda uma estrutura burocrática interna, e de repente você soluciona um problema lá que deveria passar por uma série de instâncias administrativas e você soluciona isso por baixo, simplesmente subornando o funcionário. Essa corrupção está lá, intrínseca também. Na verdade, frequentemente, ela é estrutural. O objetivo de uma empresa privada não é obter lucro. E se por meio de determinados processos questionáveis, duvidosos, você claramente
demonstrar uma maximização do lucro, ela vai, tendência natural, a preferir isso. Então é completamente enganoso essa ideia de corrupção é uma coisa do setor público, isso é uma completa de uma asneira. Infelizmente, é uma bobagem que tem sido reforçada intencionalmente, cultivada com o objetivo nefasto de causar um repúdio ao setor público e, entre outras coisas, viabilizar noções neoliberais, em especial essa de que você diminuir o Estado é preferível, de que você privatizar é preferível, quando na realidade, voltando ao assunto de uma forma agora pelo lado contrário, as privatizações são sim uma das piores formas de corrupção, porque não é você se apropriar de uma coisa pública. Então o que é? Você está entregando para o setor privado um patrimônio público. Por que você o entrega? Se fosse bem vendido, aí é até discutível que tivesse alguma vantagem. Na verdade, eu até digo mais, que por mais antiprivatiza que eu seja, eu até digo, se você, ao privatizar empresas públicas no Brasil, você entregasse necessariamente para empresas brasileiras de capital fechado, eu teria menos o que reclamar, bem reguladas, claro. Mas não, na verdade não, você está entregando para o estrangeiro. Vê essa situação atual aí, que inclusive estamos correndo aqui em Brasília, a tentativa desenfreada, quase desesperada de entregar a SEB. É por um valor absolutamente ridículo. É um valor que não é o lucro da empresa durante um ano. É dado. E esse valor nem sequer é pago pelo diabo da empresa, não. Ele é emprestado por um banco público a juros menores do que os juros que o próprio país paga em termos de dívida pública. Então é dado mesmo, paga para o sujeito levar de graça. E com que objetivo? Podia nem sequer ficar no Brasil. Acabou de circular um texto de um camarada meu, o Igor, né, do sindicato, que eu fiz assim umas revisões também, acrescentei uma coisinha que eu vou até linkar ele aqui, que é um texto muito bom, que faz um raio-x dessas propostas de privatização do setor elétrico. E o que fica absolutamente claro é que, primeiro, você desmascara a hipocrisia da superioridade do setor privado, porque grande parte dessas privatizações são entregues para estatais estrangeiras, todos de países mais ricos que o Brasil. Além disso, são entregues para grandes conglomerados financeiros. Não é uma empresa local que vai ser beneficiada, não é a economia local, não. Isso vai ser entregue para a especulação financeira que vai beneficiar principalmente grandes investidores estrangeiros. E das empresas nacionais que estão no jogo, as frequentemente estão envolvidas com escândalos de corrupção também. Então é um sistema extremamente corrupto. A começar pelo fato de que uma das principais concorrentes, possivelmente uma das que tenderia a ganhar, por exemplo, a privatização aqui do setor elétrico do Distrito Federal, provavelmente é a mesma que levou aqui no setor de Goiás, que é campeã histórica de reclamações. A população odeia essa empresa no estado de Goiás. Ela está sendo ameaçada de revogação da concessão, de tão ruim que é o serviço prestado, causando danos econômicos estruturais. É a Enel, uma empresa italiana, do qual o maior acionista da empresa, inclusive, é o governo italiano, que, vamos ser sinceros, é até famoso por ser um dos mais corruptos do mundo. E possivelmente essa é uma das grandes candidatas a conseguir. E você não tem justificativa para isso, porque a empresa brasileira de energia era excelente, né? Ela está no nível dos níveis mais altos em termos de qualificação, de premiação, de serviços. Muito superior, incomensuravelmente superior ao serviço de péssima qualidade prestado por essa empresa aqui ao redor do DF. E é possivelmente uma das que vai levar isso. Se não for, ela provavelmente é alguma estatal chinesa. Aí, então você vê o nível, o grau de hipocrisia. Na verdade, é um crime, né? Porque, na verdade, a tentativa de privatização está passando por cima de legislações que deixam claro que você não pode fazer isso. Mas o governo não quer nem saber. O mesmo governo, aqui no caso do Brasil, tal do Ibanez, que na campanha se comprometeu em vídeo e assinado, ele assinou em cartório um compromisso de que não faria nada pela privatização de nenhuma empresa do DF. E está aí, desesperado, querendo privatizar, mentindo deslavadamente, dizendo que a empresa está com dívida, que é mentira. Isso está demonstrado por qualquer um que faça um estudo básico, já tem várias fontes dizendo isso.
E o camarada não tem um pingo de escrúpulo. Por quê? Porque não está nem pouco preocupado com a população, com nada. Simplesmente tem que entregar para o setor financeiro, que é o que manda. E por quê? Porque esse setor financeiro, no fundo, é quem manda nesta porcaria. O sistema é intrinsecamente corrupto. Nós ainda permitimos, no Brasil até deu um baque, mas a maioria dos países permite o tal financiamento privado de campanha, onde grandes conglomerados financeiros injetam dinheiro nas eleições e depois é para quem os políticos vão trabalhar? Para quem jogou dinheiro. O sistema é corrupto. Corrupto em si. Num sistema desses, ainda mais com coisas completamente bizarras como os do Brasil, que você tem aí esse sistema de refinanciamento de dívidas, onde grandes empresas fazem dívidas bilionárias com o Estado e depois não pagam nada. Ou seja, as suas dívidas perdoadas, os bancos gigantescos de valor de trilhões de dólares têm suas dívidas perdoadas. E ainda por cima, em situações de calamidade pública, o governo injeta dinheiro para esse pessoal, esse sistema é corrupto. Diante disso, essas corrupçõezinhas, essas roubalheirazinhas por aí não são nada. Mais roubalheiras essas que sempre, necessariamente, exigem a intervenção do setor privado. Porque você, para poder lavar dinheiro, você precisa usar bancos privados, paraísos fiscais, empresas de investimento. O processo básico de privatização, o que é? Se você desviar uma verba, quer seja por meio de uma licitação fraudulenta, e você dá um jeito de fazer o dinheiro ir para o exterior, rodar em vários lugares diferentes, e no final das contas voltas para uma empresa sua recebendo um investimento generoso do exterior. Ou seja, está completamente amalgamado. Portanto, o indivíduo que a essa altura vem me dizer que corrupção é uma coisa do setor público é um absurdo imbecil, tremendo canalha. Não pode pegar leve com esse pessoal. A questão é que, sim, o sistema é intrinsecamente corrupto e ele é intrinsecamente corrupto principalmente devido ao setor privado, porque quem corrompe o setor público é necessariamente o setor privado, ou se, quando muito, um indivíduo lá dentro que está privatizando algum recurso público qualquer. Eu não vou me alongar muito mais, esse vídeo é mais breve, espero que sirva até como resposta a algumas discussões que eu estou tendo por aí. Mas a ideia é isso. O título é provocativo, mas é um título exato. Ele é isso mesmo. Não é um exagero. E além dessa questão de que privatizar um processo de corrupção necessariamente é privatizar uma parte da coisa pública, a própria privatização em si é o resultado de um longo processo corruptor e uma das maiores formas de corrupção. Eu sou Marcos Valério XR. Hoje é o dia 15, a madrugada de 15 de outubro de 2020. Obrigado por sua atenção. E antes que eu me esqueça, eu andei tendo uns probleminhas de saúde aí. Então algumas pessoas devem estar sentindo um pouco minha falta no Facebook, até um pouco no YouTube mesmo. Não tem nada a ver com esse engasgo que eu tive aqui agora não. Mas o ritmo pode ficar um pouco mais lento, estou até sem trabalhar. Mas é isso. Muito obrigado pela atenção, boa noite.